Muito bem, amigos, vamos ao estudo da lição número 12, a parte de domingo, falando sobre a ascensão de José ao poder. A ascensão de José não foi algo assim feito da noite para o dia. José teve que ter paciência, perseverança, confiança em Deus. Nos momentos em que José conversou com o pai dele, Jacó, Jacó mostrou a José a direção divina. E isso José aprendeu muito bem. Ele se tornou obediente ao Senhor, porque a experiência de Jacó mostrou isso para José. José se tornou uma pessoa resignada. Ele poderia ter feito um escândalo quando os ismaelitas o sequestraram ou compraram, né? Era um sequestro ali combinado. Ele poderia ter feito toda uma situação que pudesse levá-lo à morte. José se resignou a ser um escravo na casa de Potifar, mas não deixou de fazer as coisas assim com precisão, assim de forma que todo mundo se admirasse do seu trabalho. E o próprio Potifar se admirava que onde José colocava a mão, prosperava. E ele percebeu que a casa dele prosperou por causa da presença de José. Dentro da prisão, o carcereiro percebeu que José era diferente dos outros presos. Confiou-lhe todos os outros presos e José administrou assim com muita segurança todas as situações que ele empreendeu. Por isso, na presença de Faraó, José se tornou uma pessoa assim benquista, convincente com suas palavras. Quando José interpretou os sonhos de Faraó, ele disse que os planos eram a vontade divina que estava para se cumprir. De maneira que o testemunho dele foi muito coerente ali diante de Faraó. Mostrou que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E não só a interpretação convenceu Faraó, como também a forma como José mostrou que deveria haver um planejamento. 7 anos de fartura. O rei deve guardar todo o mantimento nas cidades, em celeiros, para que possa, assim, suprir a necessidade dos egípcios e de outras nações que virão buscar alimento. Quem é que sabia disso? Somente o faraó sabia disso agora, e as pessoas do seu palácio. E José, então, interpretou e mostrou a solução para o problema. Por isso que José foi considerado uma pessoa, assim, bem dotada, uma pessoa, assim, colocada por Deus dentro daquela nação para dar um testemunho do Deus verdadeiro. O faraó, então, resolveu constituir José como governador. Era chamado de vizir, uma pessoa que tinha autoridade total. E de maneira que José se tornou, assim, uma pessoa de grande autoridade no Egito. Pergunta número 1. Como Deus foi visto na vida de José e no sucesso que ele obteve? Gênesis 41 mostra que Faraó gostou das palavras de José. Diz assim, e essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Disse Faraó aos seus servos, onde acharíamos uma pessoa que tem um espírito tão excelente, o espírito de Deus, senão esse José? Depois disse Faraó a José, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E colocou um colar de ouro no seu pescoço. Fez ele subir no segundo carro. E clamavam diante dele, ajoelhai-vos, ajoelhai-vos. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e andou por toda a terra do Egito. Veja que planejamento. Foi verificar toda a situação na terra do Egito. E nasceram-se para José, ele se casou com uma moça, filha de um sacerdote, e nasceram a José 2 filhos. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas na terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó e disse, dá-nos pão. E Faraó disse, ide a José, e fazei o que ele vos disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, abriu o celeiro e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito pessoas para comprar pão e trigo na mão de José, porque a fome prevaleceu em todas as terras. Foi uma fome internacional. E José se tornou um herói internacional. Então, para a pergunta como Deus foi visto na vida de José e no sucesso que ele obteve, resposta,
Faraó reconheceu que Deus estava com José e deu-lhe então, e que Deus havia dado sabedoria para planejar as tarefas no tempo de fartura, e ele confiava em Deus, que honrou a sua fé. José confiava em Deus. José tinha sido preparado para isso, na casa do pai, na casa de Potifar e dentro da prisão. E agora vem o momento de José ser exaltado. José não só mostrou a interpretação do sonho, como também a forma de se preparar para a grande fome, para a tragédia assim que viria com a fome em todo o mundo. Seu plano administrativo encantou o governante máximo do Egito. E ele então colocou José como sendo o seu governador. José, como era de se esperar, exaltou o nome de Deus e fez o melhor que ele podia. Em qualquer situação, tanto que fosse como escravo, ou como prisioneiro, ou como governador, José sempre fazia aquilo que era o melhor de sua parte. Ele se dedicava ao máximo. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, depois foi mencionado em Meditações Matinais de 1968, na página 316, ela escreveu o seguinte: em todos os tempos, o Espírito de Cristo estava nos servos de Deus. E esse Espírito Santo fez dos verdadeiros filhos de Deus a luz do povo na sua geração. José foi portador de luz no Egito. Em sua pureza, em sua benevolência, no seu amor filial, representou a Cristo no meio de uma nação de idólatras. José foi uma luz maravilhosa. No tempo passado, há muito tempo atrás, havia os acendedores de lampião. Não havia, assim, luz elétrica nas ruas. Havia um homem que a prefeitura pagava. Esse homem vinha com um bastão bem grande, de uns 8, 9 metros. E em cima do poste havia lamparina. Então esse homem, à noite, ele vinha umas 6 horas, ele então com uma pequena chama na ponta do bastão, ele ia acendendo os lampiões um por um. Muitas vezes chegava um momento que não dava para ver aquele homem andando, mas dava para ver os pontos de luz sendo acesos na distância das ruas. Era muito interessante. Era o acendedor de luz. Nós devemos ser acendedores de luz. As pessoas precisam ver nosso testemunho e a luz de Deus naquilo que nós fazemos. Por isso que José foi um acendedor de luz, foi uma própria luz. O melhor da experiência de José é que ele se saiu muito bem como governador, porque havia vivido na pele tanto a figura de um filho assim predileto, como de um escravo e que também de um administrador na prisão. José foi uma pessoa que Deus honrou a sua fé. E ele então aprendeu a tratar direto com pessoas simples. José tratou com os servos na casa de Potifar. José tratou com os prisioneiros. José conviveu com seus irmãos. Isso deu a ele experiência para tratar direto com o povo mais simples da terra, com os agricultores, com as pessoas serviçais, para que ele pudesse ajuntar todo o mantimento possível para suprir o Egito no momento de fome. Havia certa vez um rei muito sábio, que ele queria conhecer como o povo vivia. Mas ele vivia no palácio e o povo lá nos lugares mais distantes. E ele pensou, como é que eu vou fazer para conhecer o povo? Eu não conheço as mazelas do povo, não sei o que eles estão passando. O que eu sei é que os meus conselheiros me falam que o povo está precisando disso, daquilo, mas eu não sei pessoalmente. Ele se disfarçou de carregador de água. E todo dia de manhã ele saía disfarçado por uma das portas secretas do palácio. E ia como carregador de água, disfarçado, atender o povo nas vilas. E ele se tornou muito querido das pessoas. Era uma pessoa boa, que de repente apareceu no meio do povo e havia alguém que precisava de água, ele ia buscar e trazia água gratuitamente. Algumas pessoas precisavam de alimento, ele supria as pessoas. Em pouco tempo era muito amado nas vilas e nos bairros dali do seu reino. Até que um dia alguém olhou e disse, você parece com uma pessoa que nós conhecemos, você parece com o rei. E uma pessoa disse, é o rei, o senhor é o rei. E ele foi aclamado diante do povo e passou a ser muito mais amado. Ele disse, agora eu sei do que vocês precisam, porque eu vivi na pele o que vocês estavam vivendo. José viveu na pele o que o povo estava vivendo, se tornou uma pessoa muito amada pelo povo do Egito. José foi amável com o povo e conquistou a todos. Para os filhos que lhe nasceram, ele deu nomes representativos do que acontecera na sua vida. Manassés, ele disse, eu tive tristeza quando saí da casa do meu pai, mas o Senhor me consolou e transformou a tristeza em alegria, e deu o nome de Manassés.
Ele diz assim, Deus mudou a minha situação em bênção. Por isso o meu filho vai chamar Manassés. O Senhor me abençoou na terra da minha aflição. Hoje, depende do que você está vivendo, tem que usar a expressão de José. Deus vai me abençoar no momento, na terra, no lugar da minha aflição. E Deus vai honrar a sua fé. Assim aconteceu com José, pode acontecer conosco também. Que Deus te abençoe nesse dia, que haja uma bênção na sua vida. Se você estiver passando por dificuldades, por problemas pessoais, emocionais, familiares, ore a Deus. O Senhor vai honrar a sua fé, como honrou a fé de José, e vai colocar um cântico no seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Como o Senhor elevou este homem que confiou no teu poder. Dá-nos, Senhor, paciência também. Dá-nos, Senhor, também resignação para suportarmos os crisóis dessa vida, as provações. O Senhor com certeza vai honrar a nossa fé. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Tenha um domingo abençoado com sua família. Que o Senhor abençoe a todos nós nessa semana. Fica com Deus. Amém.